Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um Papo de Lei com Ming e Costa. Como você sabe, eu sou o Roger Ming, cofundador do escritório Ming e Costa Advogados. E estamos mais uma vez aqui com meu querido sócio, Dr. Leonardo Costa. E aí, doutor, tudo bem? Tudo bem, é isso aí. Mais um episódio especial, terceiro episódio da segunda temporada, e nós estamos muito felizes de ter você aqui na nossa companhia. E você já sabe, né? Dá aquele like, compartilha, comenta aqui embaixo. Hoje o nosso podcast está mais do que especial, um convidado diferenciado, você vai gostar. Em nossas redes sociais, @Ming Costa, segue lá no Instagram, Facebook, TikTok, Kawaii e outras redes que eu não sei, mas a gente está em todas as redes. Todas. Pode acompanhar aí. E você já sabe também, como todos os podcasts a gente comenta, nós temos um manual, um e-book preparado para você que é estudante de direito ou advogado em início de carreira e pretende aprender um pouco mais sobre um nicho específico que é o direito militar, a nossa área de atuação aqui no nosso escritório. Se você tem interesse, a gente tem esse e-book especial ensinando as 5 principais ações que o policial militar pode ingressar contra a Fazenda Pública. Vou mencionar para você essas ações aqui, que são a retirada da Cruz Azul, que é um desconto compulsório que acontece no holerite do policial militar, a convenção da licença-prêmio e pecúnia. Muitos policiais militares que vão para a inatividade acabam acumulando, sobra um pouquinho de licença-prêmio, mas eles não recebem o valor em dinheiro, então precisa entrar com a ação para poder receber. A bonificação por resultados, o recálculo do quinquênio para inativos e, por fim, a diária de diligência. Você sabe que policial militar faz muita operação verão, faz outras operações também, e o Estado, infelizmente, acaba não pagando esses valores corretamente, tá? Então, você que trabalha na área jurídica e quer aprender um pouco mais, vou deixar o link aqui embaixo para você adquirir esse e-book, esse manual todo especial que a gente preparou para você. E também os policiais militares que acompanham os nossos conteúdos nas redes sociais, saibam que esse material também é para você. Os policiais militares, ao ingressarem com ações fazendárias, sabem que não é obrigatório ter a companhia de um advogado tocando o processo junto com você. Então você pode ingressar com essa ação sozinho e o manual também ensina você, policial militar, a entrar com essa ação sem o auxílio de um advogado, tá bom? Mais algum recado? Sim, nós temos o nosso patrocinador. Agradecer aqui a Flash Computer, que todos os computadores do escritório são da Flash Computer. Se você tiver interesse, se você é advogado, tá com problema no token também, o Rogério é o cara. Então segue lá no Instagram se você precisar de alguma coisa, computador, rede, câmera, ou token, ou algum problema, instalar, formatar, esse é o cara, tá bom? E Dr. Costa, hoje, eu tô até emocionado aqui. Estávamos ansiosos. O nosso convidado não é um cara de peso, é um cara, assim, de muito peso. É um cara que eu respeito muito. Simplesmente é um dos caras mais inteligentes que eu conheci dentro da Polícia Militar. Tive a honra de trabalhar com ele. Por que tem essa caveirinha aqui? O cara, pessoal, é caveira. É um cara diferente. O cara praticamente zerou as modalidades de patrulhamento, de formas de trabalhar na Polícia Militar. E ele tá aqui hoje para bater esse papo. E aí, quem que é esse cara? Vamos apresentar ele, então? Vamos apresentar. Quem é? É o Clímaco. Esse é o cara que trabalhou comigo, pessoal. E eu não vou nem ler seu currículo, nós vamos ficar aqui há um tempão. Mas se apresente aí, por favor. Primeiramente, queria parabenizar o serviço que vocês prestam, né? A nossa família policial militar e todos os seus familiares, que com certeza está transformando a realidade de todos nós, né? E também essa prestação de serviço público através dos canais das redes sociais que vocês fazem, que eu penso que esse é um propósito para esclarecer e mudar a consciência das pessoas que nos assistem e que nos assistirão. Então, eu queria parabenizar. É uma honra estar aqui, né? E sou seu amigo pessoal, tivemos a oportunidade, né, de criar esse laço de amizade, de irmandade, além do laço profissional que nós tivemos juntos, né? Conhecer o nosso parceiro também, o Costa. E, enfim, estou aqui para tentar compartilhar um pouquinho das minhas experiências profissionais, pessoais, esportivas, enfim, o que vocês quiserem saber, eu estou à disposição para transmitir um pouquinho das minhas experiências, do meu ponto de vista, deixando bem claro que isso não é uma verdade absoluta. É para que nós venhamos, né, refletir, fazermos uma introspecção e aí tirarmos as nossas próprias conclusões. E obrigado pela oportunidade, meu irmão. Não, eu que agradeço. E já fazendo uma observação aqui. A minha primeira e única Láurea
de mérito pessoal da Polícia Militar, veio das mãos desse cara aqui. Eu lembro, lá no Ibirapuera. No Obelisco. No Obelisco, colocou lá. Aliás, foi uma ocorrência nossa, que Foi. nós pegamos um arrastão num condomínio. Verdade. Conseguimos prender os malas e tal. E essa Laura veio dessa ocorrência. Que Então, bacana. agradeço. Tem ela na parede do escritório, viu? Parabéns, é parede mérito do escritório. exclusivo seu. Parabéns. Obrigado. E conta um pouquinho, pra quem tá assistindo, que não te conhece, você entrou na polícia, saiu da polícia quando? Sim. Onde você trabalhou? Conta um pouquinho sobre a sua experiência. Olha, eu ingressei no concurso seletivo da Polícia Militar aos 18 anos, fui aprovado aos 19 anos, ingressei na Escola Superior de Soldados em 28 de fevereiro de 97 como soldado. Fui promovido a cabo por concurso em 2001, promovido a sargento em 2003, subtenente, minha última graduação nativa, em setembro de 2017, estou em vias de ser promovido a segundo-tenente por conta da reforma por um acidente em Tinere, né? Já está na segunda instância, está tendo um andamento. Então, em breve, alcançarei então o posto de segundo-tenente na reforma, né? E ao longo desses 26 anos de serviços ativo, eu tive a oportunidade de passar em várias unidades e modalidades de policiamento, né? Como policiamento de trânsito, tive a oportunidade de ir para o policiamento de choque, onde eu trabalhei como soldado e sargento na Companhia de Operações Especiais, no COI. Trabalhei como cabo na Companhia de Controle de Distúrbios Civis do 3º Batalhão de Choque, como cabo no 1º Batalhão de Choque, como sargento no GAT, na Escola de Educação Física, no 29º Batalhão, na Companhia Territorial, na Força Tática também, além do 29º Batalhão, no 12º Batalhão, Casa Militar e minha última unidade, retornei ao GAT, até onde eu permaneci no meu acidente em dezembro de 2021, onde passei para a reforma, né, para a aposentadoria, em maio de 2023. Mas eu ainda continuo prestando serviços de treinamentos e instruções designados. Não é que eu estou indo lá voluntariamente ou aleatoriamente. Então, eu tenho a honra e agradeço, né, aos meus amigos, aos meus comandantes pela oportunidade de ainda continuar dando instruções de condicionamento físico e treinamento aquático no curso de Ações Táticas Especiais, treinamento de procedimento operacional padrão de POP nos cursos da Diretoria de Direitos Humanos, de qualidade de vida nos cursos de Força Tática, que são desenvolvidos alguns CPAs, e colaborando sempre aí com a nossa família policial militar. Cara, imagina, eu conto história meio que infinita, com 5 anos de polícia. Imagina esse cara que viveu a vida na polícia e trabalhou em tudo quanto é lugar. Não consigo nem... Cara, tem noção? Não, eu fico ouvindo lá no escritório, eu penso, caramba, foram 5 anos e tem tudo isso de história. Como é possível uma pessoa no dia a dia da polícia vivenciar tantas experiências assim? Uma dúvida que eu tenho em particular com relação a essa experiência vasta que você tem, inclusive diversos cursos, o Link sempre me fala sobre essa formação específica, a especialização do policial militar na execução do trabalho, no dia a dia. O policial militar que ele executa essas funções especializadas, por exemplo, no GAT, como você mencionou aí, ele chega a receber um valor a mais por essa qualificação, por esse aperfeiçoamento? Não. Num primeiro momento e diretamente, ele não tem nenhum benefício monetário. Mas, indiretamente e secundariamente, sim. Porque você se disponibiliza para se especializar, então você se torna especialista em algumas modalidades de policiamento, né, onde você não tem remuneração direta do Estado. Porém, indireta, sim, porque com essas qualificações você alcança os requisitos para fazer atividades extras na área de ensino dentro da própria Polícia Militar. Então, esse é um benefício secundário. Por se qualificar, você também é procurado para prestar outros serviços, sejam eles de treinamento ou em outros segmentos, por conta da sua especialização. Então, novamente, você alcança, né, de uma forma indireta, um benefício monetário, ainda que não dentro da instituição, dentro quando você está aplicando instruções. E fora quando você é procurado para essas prestações de serviços. Então, o policial militar muitas vezes fala, eu não vou fazer esses cursos porque eu só vou ter um investimento, eu vou ter um gasto que eu digo que é um investimento. Sim, se ele pensar a curto prazo e pequeno,
não como um empreendedor, ele vai se limitar. Mas se você pensar maior, num plano mais macro e a médio e longo prazo, você vai vislumbrar possibilidades até quando você se aposentar, com essas qualificações, exercer e exercitar alguma função de treinamentos de executivos, no mundo corporativo, de CEOs e assim. Por quê? As grandes empresas hoje, eles procuram policiais qualificados, com essa expertise, com todos os valores que alcança, para que seja disseminado nas suas empresas, seja a nível de operações, de lideranças, gerências, diretorias. Então, a gente tem que pensar, ir além, não num imediatismo, que talvez seja uma realidade que estamos vivendo em nossa sociedade. Então, diretamente não, indiretamente sim. É um ponto de vista que eu tenho, tá? Sim, sim. Nós sabemos assim que na Polícia Militar tem canto para todo mundo, né? Cada um tem uma visão. Mas, no seu ponto de vista, por que um policial militar ele prefere ficar ali no administrativo, não no sentido pejorativo? É o canto que ele... eu sou onde bom ele se adaptou. Tal coisa, se adaptou. Ou ir para um extremo aí que, por exemplo, o cara vai pro COI, vai ralar e tal. Por que o cara tem esse pensamento, essa diferença, sendo que todo mundo entrou pela mesma... Deveria ser, né? Todo mundo com o mesmo perfil. Sim. Eu penso que, como você disse, tem um perfil... que alcança grande massa, até porque não temos vagas disponíveis para todos, se todos resolvessem ser de uma modalidade de especialização. Então, é legal que tem esse perfil de porta de entrada. Mas eu penso que são algumas prioridades que as pessoas colocam, né? Às vezes por uma necessidade familiar, financeira, porque ele vai ter que sim se disponibilizar e investir tempo e estabilidade tempo é dinheiro, de horário, né? Estabilidade de horário. Então, e não tem um incentivo monetário imediato e direto. Então, isso talvez faça com que alguns policiais não se animem em se especializar. E outra, tudo na vida dá trabalho. E você se especializar dá trabalho. Vou pegar o exemplo dos senhores, né, que se formam num curso de direito. Muitos alunos, talvez um bom percentual, desconheço qual o percentual, nem sequer se dá o trabalho de conseguir a aprovação na OAB. Sim. Vocês têm mais ou menos ideia qual o percentual? Percentual não sei, mas eu sei que é muito reprova. difícil. É muita gente. Por quê? A Porque dá trabalho. Ele só quer se formar, depois ele fala, puta, não é para mim. Ele se discrimina, ele se preconceitua e ele se exclui. Para mim é o primeiro passo. Segundo, ele vai ter que se dedicar. E depois da OAB, fazer uma especialização como os senhores buscaram, né? Na parte do direito militar. Então, que não tem na faculdade. Não tem na faculdade, você vai ter que buscar, né, aonde conseguir essa certificação para poder se qualificar. E aí você vê que o número de formados em direito, não vou falar nem de advogados com a OAB, já reduz muito menos. E aí a gente pode transferir, né, esses exemplos para todas as áreas profissionais. E realmente não é para todos. Isso não quer dizer que somos melhores ou piores. Isso não qualifica ou tira o mérito de ninguém. Só é para as pessoas que têm afinidade e estão dispostos a exercitar, né, essa energia aí para todos nós. Legal ali a estatística, o pessoal está compartilhando. Obrigado, Sim. produção. Varia bastante, com algumas edições apresentando taxa abaixo de 20%. Então, por isso que talvez eu penso que as pessoas... E outra, na sociedade, hoje, infelizmente, ninguém quer nada. Você pergunta para um adolescente o que você quer. Não sei. Perguntava na nossa infância. Cada dia a gente queria ser uma coisa. Queria ser astronauta, piloto de avião, queria ser coletor de lixo, motorista de carreta, policial queria trabalhar militar. no agro, militar. Bombeiro, claro. E hoje a gente não quer nada. Hoje as pessoas não querem nada. Quer ser youtuber. Quer ser youtuber, influencer. Que é o porque fácil, eles acham que é fácil. Acham que é simples. Né? Mas Acho tudo, que é quando simples. eles descobrirem que tudo dá trabalho, Sim. aonde você vai querer colocar sua energia? É só isso. Um dos problemas que eu vejo também nessa questão toda do preparo é a própria formação inicial do policial para que ele alce uma mentalidade como essa que é a sua, que eu acho, assim, da maioria dos policiais militares que a gente conhece, é muito difícil encontrar uma pessoa conectada com essa mentalidade que
até mesmo a nossa mentalidade Sim. no dia a dia do empreendedorismo. Achei muito legal que você mencionou a respeito do empreendedorismo dentro da polícia. Eu jamais ouvi isso na minha vida, mas é fantástica essa sua visão, que dá para você conquistar algo além dentro de um cargo público. Se Sim, você estiver dá pra almejando, claro que conciliar. você vai ter as barreiras ali normal, como qualquer outra Como qualquer profissão. outro segmento profissional. Exato. Mas uma coisa que eu percebo, assim, especialmente dos candidatos que Sim. pretendem entrar na polícia, é a própria questão da pressão psicológica, que para a sociedade é um exagero, acaba excedendo alguns limites, sendo abusivo. Você acha que é realmente uma pressão psicológica, é abusivo, excede os limites no preparo e na formação do policial militar? Ou você acha isso necessário para que Olha, ele consiga se blindar? eu digo que as questões dos excessos não estão ligadas a uma categoria profissional. Está ligado à pessoa. E todas as pessoas ocupam, né? Várias pessoas ocupam várias posições em várias categorias profissionais. Sim. E por se tratar de pessoas, de seres humanos, estão sujeitos a cometer abusos ou omissões. Sim. E não é diferente na Polícia Militar. Até porque o policial militar, ele é oriundo da sociedade. Então, ele está sujeito a cometer esses abusos e quando isso ocorre, deve ser avaliado, deve ser investigado e, se for o caso, punido. É natural. Mas as pessoas confundem abuso com a cobrança, né, daquela pressão que vai ser exercida na sua atividade profissional. Porque o que acontece? Ali você vai simular, eu penso que na formação você vai submeter, né, aquela pessoa que está em formação a cenários similares ao que ele vai encontrar na sociedade, na rua, na área de segurança pública. E aí as pessoas querem se vitimizar quando sofrem ou são submetidas a pressões. E essas pessoas vão se vitimizar, seja numa categoria de segurança pública, da educação, da saúde, do corporativo, porque isso também é da pessoa. Ou ela se protagoniza, ou ela se vitimiza. E aí a pessoa tem que ter noção do que ela quer. Como eu não poderia jamais ser um médico legista. Porque eu não gosto de ver sangue e pessoas abertas. Eu não poderia ser, na área da saúde, um cirurgião. Porque eu tenho, né, não tenho o perfil e aptidão para A questão da vocação. a vocação. Então, assim, e outra. E eu entendo que as pessoas não são obrigadas a se submeterem a isso. Primeiro requisito para ser funcionário público de qualquer secretaria: voluntariado. Ninguém te obriga a um Falei isso serviço hoje no escritório. público ou corporativo. E aí as pessoas costumam, pelo amor de Deus, me dar uma oportunidade de eu mostrar a minha capacidade, os meus valores, as minhas virtudes, e quando entra, 3 meses depois está amaldiçoando aquilo que ele tanto Sim. almejou. Então, esse ponto que você tocou aí vem ao encontro até de uma outra dúvida que eu tenho. Inclusive, eu já entrei num debate com Sim. o Dr. Ming lá no escritório, relacionado à questão da militarização. Sim. Bom, hierarquia e disciplina militar é uma categoria diferenciada de funcionários públicos, Sim. como você mencionou aí. Porque existe já uma restrição da própria atuação, até para os próprios direitos, direitos fundamentais Sim. do policial militar, entendeu? E a questão da militarização, que eu queria comentar é o seguinte: você acredita, porque hoje o que está mais em voga é a discussão sobre a desmilitarização das polícias. Entendi. Você acredita que a militarização é o problema, ou, digamos assim, entre aspas, é um mal necessário, como você mencionou, os cenários em que o policial militar está inserido para que ele esteja preparado, ou dá para a gente fazer uma desmilitarização e com o mesmo treinamento capacitar esse policial? Eu sou desconhecedor da parte jurídica e quais são os resultados, né, que isso ocorreria, né, na questão de assegurar alguns direitos do funcionário público. Mas eu penso que o nome dado à ordem e à decência, ela pouco importa se vai ser militarismo, se vai ser um regulamento, se vai ser um regimento, enfim. Tudo na vida, em qualquer segmento de empresa, existem regras a serem cumpridas. Se você compra uma franquia,
Você vai ter que cumprir as regras propostas para aquela franquia, se caso você queira. Se você entra numa empresa, você vai estar submetida a uma hierarquia e a uma disciplina. Isso é natural. Sim. Óbvio que vão ter características, talvez, de algumas empresas, de algumas áreas de atuação. Então, para mim, eu penso que não vai mudar o termo militarismo ou não. E eu não sei qual é o interesse ou resultados políticos, econômicos e sociais que isso pode gerar lá na frente. Eu desconheço com a minha ignorância, eu admito o meu empirismo, né? Mas as pessoas talvez se iludam que se desmilitarizar, eles vão fazer o que quer. Sim. Eles vão, todos nós nos submetemos a algo ou alguém, incondicionalmente. A hierarquia, ela é do universo. Todos nós estamos submetidos a uma ordem física, química, biológica, universal. Isso é uma regra universal. Perfeito. E então eu penso que não vai ser isso que vai dar a pseudo-autonomia ou liberdade que os policiais tanto almejam. Talvez tenham, sim, seus benefícios, malefícios, mas vai continuar tendo ordem. Porque desde que existe um organograma social lá atrás, na Idade Média, e aí a gente vai avançando ao longo do tempo e da história, existe uma hierarquia. Sim. Doutor, me permite uma colocação? Claro. A questão... esse ponto é um ponto sensível, né? Mas Sim. deixar meu ponto de vista, eu Por sou favor. totalmente a favor do militarismo, né? Dentro da polícia, mesmo porque ele realmente faz acontecer, faz a roda girar, Sim. e as pessoas respeitam, porque realmente existe essa hierarquia e o formato da polícia é assim. No entanto, a sociedade muitas vezes tem a visão que o militarismo deixa as relações Muito duro. frias, muito duras e tal. E aqui, os nossos seguidores, que eu tenho certeza, um abraço pro 12 Batalhão M, né? Que tenho certeza que todo mundo vai estar assistindo a gente, segunda Com CIA. certeza, nossos irmãos. Todos os nossos irmãos de farda que estão assistindo não vão deixar eu mentir. Essa questão de, porque as relações ficam frias e tal, esse cara aqui era nosso comandante na época, na segunda CIA, e ele chegava numa preleção, cumprimentava policial por policial, dava beijo no rosto, Verdade. perguntava, como você tá? Você tá bem? Tá com alguma novidade? Mas assim, não perguntava por padrão, perguntava porque ele se preocupava. Então, tô falando isso por quê? Porque ele é um exemplo de pessoa que estava dentro do sistema frio e ele continuou sendo um ser humano humanizado. Tinha empatia. O pessoal do empatia. tático do 12 me chamava do Caveira Beijoqueiro. Porque, meu Exato. irmão, eu estou dando a minha face para você. Nós estamos dando a vida um pelo outro, né? Independente de hierarquia. Mas você acha que é o militarismo que tira isso das pessoas? Não é um de militarismo. cada um, né? Posso falar? Tem pessoas que sobem uma gilete e quer fazer discurso. Uhum. Tem pessoas que são sedentas pelo poder, não pelo conhecimento e sabedoria. Uhum. Então, eu não estou numa disputa. Eu estou numa colaboração, né? Por exemplo, estava com o Ming. Hierarquicamente, eu tinha uma ascensão funcional sobre ele. Sim. Mas ele me ensinava todos os dias, como ser humano, como o Roger, né? Como o marido da Natália, né? E nós conversávamos, tínhamos liberdade de aprender como pessoas, aprender ele como jurista, como, né, uma pessoa do judiciário já formado, com suas pretensões, eu com minha expertise de treinamento físico. Então, assim, e existe uma coisa, quando as pessoas entenderem que somos únicos em 8 bilhões de habitantes, a gente não vai competir com o outro, porque eu não quero ser o Roger, eu não quero ser o Costa. Sim. E quando eu entender que somos todos iguais, dotados de um espírito, de uma alma, e que estamos aqui para evoluir individualmente através da coletividade, a gente não vai querer combater um ao outro. E aí cai numa coisa chamada respeito. Uhum. E aí pode ter militarismo, pode ter ditadura, pode dar o nome que vocês quiserem. Nada disso vai interferir, porque a gente entendeu que existe o respeito. E era esse tratamento, essa relação que nós tínhamos de respeito, tanto para entre nós policiais, para os cidadãos, que eram os nossos clientes, que nós dávamos atendimento, e inclusive dávamos dignidade para os infratores da lei. Perfeito. Sempre, porque qual a minha diferença entre eu, policial militar, e ele, infrator da lei? Como um ser humano? Nenhuma. E aí eu respeitava ele como ladrão, infrator da lei, desde que ele me respeitasse como pessoa e como policial. E sem problema. Já cheguei a dar meu telefone particular para o preso fazer uma ligação para a família. Me questionaram e me criticaram.
Mas eu falei, meu irmão, enquanto ele correu, eu corri atrás dele. Sim. Quando não quis parar, eu meti o chinela nele, contra a medida, meti um mata-leão, enforquei e desmaiei. Tá preso, acabou. Nossa relação infrator da lei policial acabou ali. E eu senti que ele precisava de dignidade. Ele olhou no meu olho e falou, alemão, nunca vou esquecer isso que você faz, você foi sujeito homem. E acabou. E sem problema, porque eu respeito ele como ser humano. E ele paga a cota dele lá na cadeia. Sim. E eu vou para minha casa de boa. Não, incrível, incrível. Ele conseguiu traduzir o que eu queria falar de uma forma... Quase chorei aqui. Não, você sabe da minha experiência como advogado, que eu já te contei. Sim. Dos policiais militares que pegaram um dos clientes quando eu atuava na área criminal, que eles disseram para mim, depois de pegar o ladrão ali, doutor, o senhor sabe quem que manda aqui na cidade? É muito diferente um policial militar agir dessa forma. Sim. Hoje eu tenho uma visão totalmente diferente da polícia militar, mas assim, como advogado, já tem uma barreira que é social, que natural, foi construída. Cultural. De querer se distanciar do policial militar, né? Sim. E não é assim com todos. Não, né? e é esse o trabalho que nós fazemos, que é esclarecer os fatos, que nem nós demos uma entrevista essa semana, né? Não sei eu vi, acompanhei, parabéns, muito bom. Mostrando o lado do policial militar, porque as pessoas têm ideias e acabam falando coisas que realmente não sabem a realidade, e esse é o nosso trabalho. E até já vou emendar numa outra pergunta, que é o seguinte, com esse currículo seu gigantesco, o cara mais do que qualificado, chegou numa ocorrência Zulu de rota, pá! Negócio ali pegando fogo. Você sente medo? E já emenda, conta uma ocorrência aí que, você falou, cara, esse negócio foi feio. Olha, eu penso que eu vou falar muito pessoal, tá? É óbvio, cada indivíduo ele é único e é natural todos os sinais e sintomas que podem tomar uma pessoa. Eu nunca senti medo, mas cada cenário pede um comportamento meu. Existem cenários que são mais tranquilos, mais amenos. Vamos pegar um exemplo de uma ocorrência de perturbação do sossego. Você não pode ir alheio, displicente, mas isso tem um nível de exigência menor do que, por exemplo, uma mega rebelião em 2000 na penitenciária do Estado, ao lado da casa de detenção, onde estava sendo reportado ao vivo com vários presídios simultaneamente em rebelião. Ali é um cenário do inferno, como descrito em várias literaturas. Fogo, fumaça, água, tiro, explosão, degolados, decapitados. Isso foi do Carandiru, não? Não foi do Carandiru, foi uma mega rebelião, mas foi no Complexo Carandiru. E eu, como soldado ali, tive como atuar. Óbvio que é um cenário que pede o quê? Você ficar em uma situação de alerta. Mas o medo, assim, não me tenham como prepotentes, como arrogante. Eu nunca tive medo. Eu tive respeito e muito cuidado e muito critério quando aquela situação exigia. Eu nunca tive medo de morrer. Eu nunca tive medo de ficar paraplégico. Tive receios, coisas que eu não gostaria, tranquilo. Mas o medo é a falta do autoconhecimento. Quando você não se conhece das suas limitações ou das suas virtudes, isso vai te levar para um lado obscuro da insegurança que vai te gerar uma sensação de medo. Fazer só um comentário nisso, é algo também que a gente conversa, que o que eu vejo. O medo é inerente do ser humano e tal, beleza. Só que quando você está numa ocorrência, meio que vai no automático. Né? Vai no automático. Sei lá, tá ouvindo barulho de tiro, você tá correndo atrás do tiro. Instintivo. Você vai. Quando passa, aí você fala... Vem os sinais e sintomas do estresse. Aí você treme as pernas, você dá calafrio, você fala, nossa, bateu na trave. Talvez por isso que a família normalmente cobra muito, né? Por exemplo, no meu caso, a família que cobrava muito... Tá louco, você vai morrer e tal. Porque a gente vai no automático e depois você pensa e fala, podia ter morrido. Mas não morri, então vamos para outro. Como pegar um tribunal do júri, talvez, no caso dos senhores. Sim. É um caso onde está tudo desfavorável. Vocês talvez podem sentir medo ou não. Ou vocês podem simplesmente falar, isso é um cenário que está me estimulando a um comportamento X. Ou buscar fundamentações jurídicas, embasamentos melhores, ou uma oratória, ou um convencimento, estudar o júri. Então, às vezes o cenário está todo desfavorável.
que pode gerar medo em algumas pessoas, mas o medo é a falta do autoconhecimento no meu ponto de vista. Então, quando você se conhece e quando você tem fé e você vive a fé, seja no que for, no que você crê, tudo está certo. Na polícia o medo é meio que traduzido em adrenalina também. Adrenalina. Né? Na hora que o bicho pega é a parte boa, né? Quanto pior, melhor. É o ditado, quanto meio pior, que melhor. Assim, meio que assim. Você torce pra... E aí você vai dar uma buscar no boa. seu subconsciente, talvez, né, em muitas outras vidas passadas, o seu lado mais primitivo. Uhum. Porque não dá para ser diplomático num cenário primitivo. Você tem que, sim. infelizmente, descer a sua vibração, ser primitivo tanto quanto. E ser diplomata num nível mais diplomático. É o que eu percebo da maioria das situações onde o policial militar está exposto Sim. nessas situações, que você mencionou um caso muito extremo. Mas na maioria das vezes são casos que já estão dando muito errado. Sim. Já começa ruim, péssimo. Para poder chamar a polícia militar, Sim. é porque já está É uma ruim. crise. Isso. Está instalada uma crise. Exato. O autoconhecimento, como você mencionou aí, chega a um estado de controle emocional, Sim. que é muito difícil o ser humano ter, Sim. naturalmente. Né? Você, acredito eu, que foi conquistando isso através É uma do construção de uma vida. Mas Diga. Pode falar. A maioria dos policiais militares talvez não tenham essa perspectiva evolutiva com relação ao autoconhecimento, porque vivenciam uma ocorrência atrás da outra, talvez eles não olhem para si mesmos para poder refletir diante de uma determinada situação. E aí acontece o quê? Pressão midiática, pressão social, pressão do superior hierárquico, pressão dele mesmo, dele se culpar por algo que ele tenha feito eventualmente errado. Como que você vê esse tipo de situação e orientaria um policial militar a não deixar com que toda essa pressão atrapalhe ele no dia a dia da atuação policial? Pensar fora da farda, pensar fora dos muros dos batalhões. Porque muitas vezes os policiais eles se limitam a um pensamento dentro de uma farda, dentro dos muros da instituição. Porque quando você entende que a partir do momento que você respirou nesse plano denso que é a Terra, você está vivendo sob pressão. Sim. E você está sendo testado a todos os instantes. E aí muitas pessoas, elas transferem, terceirizam, né, os seus comportamentos, os seus receios, os seus medos, a sua falta de autoconhecimento à instituição. Não. Desculpa, eu sou polêmico. E eu já fui muitas vezes questionado e criticado por esse meu posicionamento. O que o cara replica dentro do serviço policial militar, ele vai replicar dentro do papel social de marido, de esposa, de filho, de irmão, como um prestador de serviço, porque ele vai repetir padrão de comportamento. Sim. E aí é mais fácil você terceirizar a responsabilidade do que se avaliar, falar realmente eu dei causa para este resultado. Sempre é sobre nós. Dificilmente vai ser sobre o meio externo, que tem sim a sua influência, né? Mas para que as pessoas não sejam vítimas de si próprio, ele tem que pensar fora da casinha. O que esse cenário dessa ocorrência com resultado não desejado está querendo mostrar para mim? Que eu preciso me especializar, que eu preciso ser mais cauteloso, que eu preciso ser mais prudente, que eu preciso ser mais arrojado, ou que isso aqui não é para mim. E vou embora. Porque depois eu vou falar, eu fiquei louco porque eu sofri pressão dos superiores, dos oficiais. Eu fiquei assim porque eu ganho pouco. Peraí, você se organizou, você prestou. Hoje, policial militar faz curso superior com R$200 à distância. Ele se organizou. Eu sempre falei, eu fiz o meu curso de educação física dentro da Polícia Militar. Uma faculdade recebendo salário para eu me especializar dentro e fora da polícia. Lembra que nós falamos? Sim. Eu pensei, eu tenho que ter um plano B. Porque se tudo der errado na polícia, se eu colocar 2 cones num parque, eu tiro o dinheiro do almoço. Então, eu não tenho que ficar esperando do outro. Sempre as pessoas estão esperando do outro. Sempre o culpado são os outros. Sempre o culpado é o governador, é o secretário, é o coronel, é o oficial, é o Alê, o Alezinho. Sim. Isso compõe. Isso faz parte e colabora. Eu mencionei esse tipo de situação até trazendo um exemplo prático do que aconteceu com o Cabo Santana. Sim, recentemente. Por que ele não atirou numa situação... Ele não viu a arma, eu sei que ele não viu, mas diante daquela situação ali sem apoio, essa pressão
do que eu vou fazer na situação, porque se eu atirar, eu vou ter que responder pelo tiro, eu vou ser expulso da polícia. Então, exato. Posso fazer já respondendo essa Claro, pergunta, né? Pegando o exemplo dele, mas não interferindo na ocorrência dele. Só quem está na ocorrência Sim, claro. que vai dizer o que é o ideal ou conveniente, oportuno e conveniente. Mas na vida, desde que a gente nasce de novo, eu vou lá quase no ventre, né, da mãe. Você saiu do ventre, você tem que tomar decisões. E aí a gente vem de uma sociedade infantilizada, que não quer adultar, porque temos crianças com 50 anos, sendo filhos. Ainda que casado, ainda que gerando outra vida. Mas não se tornou um pai, não se tornou um marido. É tomar decisão. Só que ninguém quer tomar decisão. E a pessoa pode ter certeza que esses policiais que muitas vezes ficam na dúvida, atiram ou não atiram, prendo ou não prendo, corro atrás ou não corro, acompanho ou não acompanho, ele repete esse padrão de comportamento. De novo, vou falar isso. Em todas as outras situações. Porque viver é tomar situação a cada instante. Entro com essa petição ou não? Entro com essa fundamentação ou não? Traço uma estratégia na hora de avançar em cima do promotor, do judiciário, não sei, eu não entendo da área de vocês. É tomar decisão. Só que as pessoas não querem tomar decisão, com medo de falhar. Uma vez eu ouvi uma terapeuta dizendo para mim que as pessoas elas tomam as decisões com medo de pagar o preço. Exato. Porque você tomar uma decisão é difícil, porque você vai ter que enfrentar as consequências. Isso é ser adulto. E elas não querem, por isso elas o querem ser problema infantis. Porque a criança, aconteceu porque aconteceu. Cara, ser adulto é você enfrentar o seu pai. Minha esposa fala isso como psicoterapeuta, como astróloga e como taróloga. Para você adultar, a primeira manifestação de um pré-adolescente é enfrentar o pai. Como? Desobedecendo, desonrando ele? Não. O meu pai queria que eu fizesse engenharia eletrônica. Eu enfrentei meu pai. Falei, não, pai, eu vou ser policial militar. Sim. É muito cedo para você casar. Eu falei, eu vou casar. Então, adultar é tomar decisões. E é avocar pagar o preço. responsabilidades independente dos resultados. A minha Sim. filha fez recentemente um Ironman 70.3, esse final de semana. Quando ela veio com a proposta 6 meses atrás, eu falei para ela, filha, você tem algum problema em ser a última colocada? Porque ela não estava plena e não tinha tempo para se preparar adequadamente. Sim. Falou, não, pai, eu quero cruzar o pórtico de chegada. Fazer. Eu falei, você está concorrendo com esse resultado de ser uma das últimas ou não completar? Estou. Ela adultou. E aí ela foi e conseguiu, tomou a decisão. Eu vou fazer. Chegou perto, um pouco menos de um mês. Falei, filha, ela estava com os problemas de saúde, autoimune, de lúpus. Falei, filha, você não precisa fazer essa prova se você não quiser. Mas a gente pode deixar para o ano que vem e tal, não tem problema. Falou, pai, eu prefiro fazer a prova e concorrer com o resultado de não terminar do que não fazer e ter a certeza dessa sensação de covardia. Eu falei, então vamos fazer. E foi. Perfeito. Foi audaz, ela usou e venceu. Só que as pessoas não querem concorrer com a falha. Ela não quer concorrer com a vergonha. E aí ela se torna uma criança. E isso alcança também os nossos policiais militares. Infelizmente. Ô, Clímaco, mudando um pouquinho só, mas falando uma curiosidade, talvez, para quem está assistindo, eu ouvi dizer que você já atendeu uma coisa de exorcismo. Nossa, Conta aí pra gente. Olha, quem me conhece, né, e esse nível de conversa não dá para ter com todos os policiais militares. Até porque você vai ser subjugado ou criticado. Mas, para mim, o mundo terreno e o mundo espiritual, eles andam paralelamente. Sim. E tem correlações diretas, né? E aí eu vou citar um exemplo de uma ocorrência, que inclusive estava com o Roger Ming, Essa foi onde estávamos de CGP, né? De comando de grupo de patrulha na 2ª CIA, e foi paga uma ocorrência de um senhor caído no banheiro, talvez, possivelmente, maus tratos, coisas do tipo. Daí eu falei, Ming, vamos lá apoiar. Qual foi o cenário dessa ocorrência? E nós, nesse dia, nesta manhã, estávamos tendo conversas aleatórias sobre plano espiritual, propósitos, né? Que as coisas se correlacionam. E qual foi o cenário? Chegamos nesse apartamento, estava com a porta pseudamente trancada, né? A informação que nós tínhamos, e daí a gente descobriu que ela só estava fechada, não estava trancada.
E quando nós abrimos essa porta, antes de acessar esse idoso caído no banheiro, que já estava lá talvez há dias, nós nos deparamos com a filha dele num quadro caótico e, claro, para nós que acreditamos e vivemos a espiritualidade, tomada por uma força maior, sobre-humana. Sim. Agachada, numa situação deplorável, e você via aquele ambiente deturpado, vamos dizer assim, como uma casa de um dependente químico abandonado, vamos dizer assim. Num local de luxo, E né? num local privilegiado. Vila Mariana, um prédio bom, né? E quando eu abri a porta, eu voltei e fechei a porta e falei, Ming, lembra aquilo que nós estávamos conversando há 10 minutos atrás? Chegou a hora da gente pôr em prática. Porque isso aqui não é uma ocorrência policial só. Ela é uma ocorrência espiritual. Só um detalhe. Eu Lembra, pode comentei contar. disso, não, justamente para quem está assistindo, às vezes não conhece os policiais e tal. Não, porque policial é duro, policial é isso, e chega e bate, não sei o que tem. Pessoal, são ocorrências e ocorrências. Essa, por exemplo, você tirou a arma do coldre? Não tirei. Nós arma. oramos. Exatamente. Cada um na sua crença. E eu falei, Ming, faz a sua oração no que você crê aí, porque isso aqui, além de uma ocorrência policial, primariamente é uma ocorrência espiritual. Porque tem ocorrências e combates que é da carne. E isso a gente vai combater com a carne. Agora, aquilo que é do espírito, a gente combate com o espírito. E desculpa, com o nível de consciência que nós temos e que nos foi concedido, que é uma concessão, isso não nos faz melhor, Sim. não dá para eu me omitir. Uhum. Não dá para você se omitir das suas funções, né, de advocacia, do direito, quando você tem o conhecimento. Senão você está prevaricando. E somos um instrumento Somos de um Deus instrumento. ali no caso. E se eu prevaricar diante do Estado, é uma coisa. Agora, prevaricar diante da espiritualidade, meu irmão, a marretada vai vir. Sim. Porque aí está diante do próprio juiz e do promotor. E eu falei, Ming, vai orando. E ali eu fiz, sim, fardado, ajoelhado, um trabalho de passe espiritual, desobediando aquela mulher. Estou mentindo? Com o apoio do Ming. Enquanto isso, ela começou a defecar no chão, começou Urinar. a urinar, passar o rosto, Nossa, que situação. fingir, né? Manifestando uma cobra e a gente ali, o terceiro homem saiu, falou, não tô passando Aqui não dá pra bem. Saiu, fechou O bombeiro a porta. veio abandonou e voltou. O bombeiro veio. Aí teve um momento que ela deu uma desmaiada ali, né? Eu acho que o espírito deu uma balançada. Você pulou ela e foi atrás do senhor, que tinha quebrado a bacia. Na verdade, Foi. a filha tinha empurrado Ele ele, no banheiro. o pai, no box, ele quebrou a bacia. E aí você ficou lá com o senhor, eu continuei orando. Continuou ali. Que eu falei, se eu parar de orar... Eu rezei o Pai Nosso só 100 vezes. Eu falei, se eu parar de orar, acho que o capeta vai acordar. De Verdade. repente o bombeiro abriu a porta. Aí, ô irmão, beleza? Na hora que ele falou, ô irmão, beleza, eu tava assim, Pai Nosso, tá do céu. Não Aí entendeu ele, nada. que é isso? Eu falei, irmão, faz o sinal da cruz ou o que você Faz entende seu aí, trampo aí. pula e vai salvar que o senhor tá morrendo. Né? E que atendimento maravilhoso do bombeiro, porque aquele senhor estava também todo defecado, todo sujo de fezes, fedendo demais. E o bombeiro, e meu pai é bombeiro aposentado, né? E aí eu aproveito para externar aí o meu respeito e admiração ao serviço do bombeiro, da Polícia Militar. Prestou serviço e aí a gente deu seguimento na parte policial e burocrática que tínhamos que fazer. Mas sempre o que acontece na manifestação da carne, na manifestação terrena, ela é oriunda de uma origem espiritual. E aí eu posso falar até na área da saúde, que tem hoje os grêmios dentro das faculdades de medicina, que minha filha cursa medicina, Sim. que tem os grêmios da medicina espiritual. Porque hoje é comprovado cientificamente que algumas manifestações de algumas patologias, você vai aprofundar e teve origem no perispírito, na energia, que manifestou no mais denso, que é no corpo. Não, e nós estamos contando uma ocorrência que talvez, assim, para mim foi uma das mais chocantes, porém, pessoal, não é raro isso acontecer no dia a dia do policial militar e muitas vezes acontece em tentativas de suicídio, por exemplo, a pessoa está ali sentada no parapeito de uma ponte e tal, situações assim que os policiais estão ali orando e pedindo e consegue reverter o quadro. Então, assim, na prática, o policial militar, além de todos os problemas que a gente sabe, ele ainda tem que estar blindado espiritualmente, senão não aguenta. E eu posso trazer essa questão que você falou dos suicidas, né? No GAT, que foi a minha última unidade, que eu trabalhei já por 2 vezes e próximo de 10 anos, somando todos os tempos,
Eu sempre falei isso para minha equipe. Nós lá atendemos muitas ocorrências de suicídio com arma de fogo, porque sem arma de fogo é o bombeiro que é acionado, né? Sem arma. E eu sempre esclareci eles, nós conversávamos muito. Por quê? Principalmente nas ocorrências de suicida, um desequilíbrio energético e espiritual, né, faz com que a pessoa entre num quadro, né, patológico de depressão e assim por diante, síndromes do pânico e afins. Mas, se você levar o nível vibratório daquele local e daquela pessoa, e eu estou falando de física quântica, não estou falando de misticismo, isso é física quântica, energia, vibração. Sim. Ela existe, é científico. Você leva o nível vibracional daquele negócio, daquela pessoa, daquele ambiente, e isso traz um resultado positivo, né? E ali você consegue até numa defesa, elevar o nível vibracional através de uma oratória, através de uma fundamentação, de uma plasticidade ali dos fatos, que vai alcançar o júri, que vai alcançar o promotor, o juiz, e a pessoa vai falar, faz sentido. Nós podemos fazer um podcast de espiritualidade aqui. Não, com certeza. Uma coisa que me chamou a atenção, pegando um gancho na pergunta do militarismo que eu fiz, é que nas fileiras militares, Sim. e aí eu falaria de todas, no caso, né? Bombeiros, policiais, exército, enfim, polícia civil, a maioria são espiritualizados, né? Então, Sim. até cai em contradição aquela questão das pessoas dizerem que os militares, eles não têm empatia, não são humanos, porque dentro deles eles já exteriorizam, né? Sim. Essa questão espiritual. Sim. Bom, mudando um pouco de assunto, porque tem muita coisa que eu gostaria de saber. Manda ver. Clímaco. Você mexe muito com rede social. A gente vê você participando muito de podcast, tem muitos cortes. Eu adoro ver os cortes que você faz no YouTube, no Instagram, enfim. Tem algo, não sei nem se você pode falar isso, mas Claro. vou soltar a pergunta aqui, né? Pergunte, a gente responde a todas as perguntas. Sem filtro. Tem algo que você já fez dentro da PM ou mesmo fora, que hoje, se você fizesse, você tem certeza que você seria cancelado nas redes sociais? Olha, eu penso que assim, tudo que eu fiz e tudo que eu faço, você perguntar, você se arrepende? Não, porque aquilo era o que o meu melhor nível de consciência naquela época me permitia. Mas com certeza, né, com o advento das mudanças sociais, e que isso exige de nós, como cidadãos e como policiais, também uma mudança de comportamento, com certeza, o que eu fiz e da maneira que eu fiz em 1997, quando eu ingressei, com certeza hoje não seria aceito e eu seria cancelado. Talvez eu seria responsabilizado, né, até administrativa, Sim. talvez penal e civilmente. E está certo, porque nós estamos em constante transformação a cada dia, a cada minuto. E que bom! Pensou se nós fôssemos a mesma pessoa com 18 anos de idade? Aquele comportamento quando tínhamos 18 anos de idade, talvez, né, acelerar acima da velocidade permitida na via, não posso falar racha porque ninguém nunca fez isso, né? Fazer isso com 40, com 50 anos não seria compatível. Sim. Uma ação, e aí eu falo porque até o próprio direito, me corrija se eu estiver errado, ela, dentro da sua análise, da sua investigação, de repente vamos pegar do direito militar. Um policial com 1 ano de formado tem uma conduta que gera uma infração administrativa. No desenrolar do processo, vai ver que ele pode incorrer numa atenuante. Sim. Só que se pegar o mesmo fato por um policial de 29 anos de polícia, com todos os cursos da PM, a mesma conduta, fala, filho, você tem que ser agravado, porque é injustificável a sua conduta pela experiência que você tem. E a experiência, eu digo, nível de consciência. Então, sim, eu já fiz várias coisas que, tanto como pessoa, né, como marido, como filho e como policial militar, que se essas ações fossem transportadas na linha do tempo, trazido para cá, isso não seria admitido. Vou pegar um exemplo de PCDs. Os espartanos jogavam crianças defeituosas, né, para a morte, em penhascos, em mares, sacrificados. Porque naquele contexto, né,
cultural e de A época, sociedade ali, né? não tinha como aquela pessoa sobreviver, que ia sofrer muito. Mas se nós tivermos essa conduta lá da Idade Antiga, nos dias de hoje, isso já é crime. E que bom, porque isso traz a expansão de consciência e a nossa evolução Sim. espiritual e pessoal. Perfeito. Não sei se eu respondi. Não, Ou se eu fui prolixo. Não foi. Queria que você desse um exemplo, mas... Ô, Clímaco, é assim, é visível o tanto que você ama a Polícia Militar, você doou sua Tem uma vida devoção. pela farda, e assim, a Polícia Militar é tudo pra você, Sim. no sentido de que realmente você passou a sua vida e hoje ainda se dedica na Polícia Sim. Militar, mesmo podendo estar fora, mas Exato. você quer estar dentro, né? Sim. Tem algum momento na sua carreira que você pensou em desistir da polícia? Deu algum BO, alguma bad, alguma situação particular ou profissional que você pensou isso? Olha, eu não consigo trazer algum fato específico. Mas sim, existem momentos nas nossas vidas que faz e nos estimula a pensar, né, em outras possibilidades. E que bom, porque aquele comandante, filho da mãe, que está te espremendo, que talvez te espremeu, se não fosse ele, você não estaria aqui com o seu escritório hoje. Isso é verdade. Então, Sim. óbvio que eu passei por esse momento e passo até hoje, né? Eu vou pegar aqui um exemplo, não só da polícia, tá? Eu vou pegar um exemplo recente. Eu fui convidado para participar da delegação do CREF, do Conselho Regional de Educação Física. Aceitei o convite. Chegando lá, eu vi que não era o que eu imaginava e que eu não teria a desenvoltura que eu achei que eu tinha. E aquele cenário que conflitou com o que eu pensava e acreditava, fez com que eu saísse. E hoje eu estou prestando um serviço voluntário à PMDFESP. Então, é natural que sejamos confrontados e conflitados para que a gente entenda que isso não é o mal. Existe o mal genuíno, que é o mal que serve ao mal. Existe o mal que serve ao bem, que essa é uma permissão divina, para que nós possamos ser exprimidos e estimulados a mudanças. E é bom que façamos essas reflexões diante desses momentos, né? De, porra, às vezes você dá uma baixada na moral, puta, é isso mesmo. E nós conversávamos sobre isso, né? Você Sim. falou, cara, tô pensando em ir pra JD, sair um pouco da rua, não sei se eu fico na PM ou não, eu lembro dessa sua transição. Então, sim, e eu acho que isso é natural e todos nós passamos por esse processo. A gente sabe que na Polícia Militar as coisas são muito engessadas. Sim. Administrativamente, burocraticamente. O próprio sistema faz com que nos comportemos Exato. assim. A própria organização, a corporação em si, ela é engessada. Conta pra gente, Clímaco, se em algum momento você chegou, devido a esse engessamento, a quebrar alguma regra para facilitar uma situação que você sabia que estava sendo complicada pela polícia. Você chegou a fazer isso em algum momento? Quebrar comportamentos, padrão de comportamento. Isso, a minha esposa fala que eu sou um especialista nisso. Fala, você pensa fora da caixinha o tempo todo. Que ela fala que eu tenho um ascendente de aquário, que aquário é à frente do tempo, que eu, embora seja um libriano equilibrado, mas eu tô sem, e eu tenho o lado geminiano, enfim. Sim. Tanto é, um exemplo que o Ming deu. Eu tratar a pessoa como pessoa e não como soldado, e eu não consigo contar nos dedos de uma mão quando eu me comportei como policial. Por exemplo, eu era cobrado pelos sargentos por não me comportar como sargento, porque a situação nunca exigiu. Sim. Eu tratava o Costa como Costa, o Roger como Roger. Se precisasse e exigisse, eu ia ser o sargento, ele seria o soldado Roger, Cabo Costa, né? Então, eu sempre quebrei esses paradigmas de tratar as pessoas por funcionalidades. E eu sempre fui respeitado. Todo mundo me respeitava como pessoa. Não precisou da carteirada. Não, e me respeitava Exato. funcionalmente. Quando estavas informalmente, ô Clímaco, ô Caveira, ô Magrelo. E quando estávamos formalmente, em atendimento de ocorrência ou solenidades, ô Sargento, ô Sub, e assim por diante. Então, sim, a todo instante, e até hoje, eu faço as minhas palestras voluntárias nas unidades policiais militares com esse propósito de quebrar paradigmas, de quebrar esse gesso que o sistema põe, porque é mais fácil conduzir uma manada. Mas não, nós podemos, dentro da nossa individualidade, não atrapalhar a coletividade e assim fazer com que a máquina gire mais solta, quando a gente tem consciência das nossas responsabilidades, das nossas obrigações, dos nossos direitos, né? E vocês estão também corroborando e colaborando
para que o policial adquira essa consciência. Clímaco, você comentou sobre palestras, né? Eu sei que você hoje dá palestras, dá curso, mas não é só dentro da polícia, é fora também. Sim. Queria que você explicasse um pouquinho como que é esse trabalho, qual que é a sua visão, principalmente do lado de fora da polícia. Entendi. Hoje tem algumas empresas me procurando para ajudar os times, né, das empresas nas questões de liderança, de gestão, utilizando a minha expertise, principalmente adquirida ao longo da carreira nas tropas de operações especiais. Eu tive a oportunidade de ser sargento muito novo, estar à frente de grupos, né, exercitando e exercendo essa liderança, e também com os esportes de alto rendimento, de endurance, de triatlon, Ironman. Então as empresas me procuram para transferir e compartilhar essas experiências a fim de trazer princípios e valores aplicados, né, ao longo dessa vida, para que eles alcancem os resultados, para que haja uma transformação de comportamento dos seus colaboradores, não só como colaborador, porque a nossa intenção nessas palestras é alcançar o indivíduo. Porque quando eu alcanço o indivíduo, eu quebro o padrão de comportamento dele, que isso vai refletir em todos os papéis sociais, e inclusive no parte do colaborador e do corporativo. Porque se muitas vezes nas minhas palestras eu tratar só de necessidades corporativas, nem sempre eu alcanço o indivíduo. Mas se eu alcançar o indivíduo, eu alcanço a empresa. Agora imagina ter um cara desse na sua empresa, mostrando, com todo o conhecimento dos milhares de cursos que ele fez, mostrando para os colaboradores como seguir e tal, para o pessoal te procurar. Vamos deixar o @ do seu Instagram, é esse o contato? É o contato meu WhatsApp e o @ do meu Instagram. São Perfeito. as duas redes aí que eu Vai uso. estar na legenda, então. Não, e eu Agradeço. vejo que, até pelas histórias que você já me contou do Clímaco e isso corroborando com todos os vídeos que a gente vê aí nos podcasts aí que você grava, os cortes, enfim, você se tornou uma referência dentro da Polícia Militar, ousaria dizer, para a segurança pública do Estado de São Paulo. Obrigado pelo carinho e consideração. Eu gostaria de te perguntar pessoalmente agora, você atingiu o ápice dos sonhos que você almejou para sua vida? Ou você tem algo ainda que deseja conquistar que ainda falta chegar lá? Olha, eu digo que eu sou um cara muito bem sucedido. E as pessoas me perguntam, o que é ser bem sucedido? Obrigado, produção. É ter uma carteira de investimento muito alta? É ser um CEO de uma empresa? Não. É você ser realizado com as suas escolhas. E aí a gente volta um pouquinho do que nós falamos. E hoje eu sou infinitamente realizado com todas as escolhas as quais eu fiz. Tanto pessoal, tanto esportiva, profissional. Então, todos os dias da minha vida eu vivo o ápice do que aquele momento me propicia. Hoje eu estou no ápice do meu dia, estando aqui com vocês, sendo compartilhado da experiência de vocês, tendo a oportunidade de vocês cederem, né, esse canal que é tão visitado e visualizado, de eu dar a minha humilde opinião ao longo da minha vida. Então, eu não fico preso no passado e não fico me projetando no futuro. Eu tenho pretensões, sim, de ser um melhor ser humano, de ser uma melhor alma, um melhor espírito. E nós estamos em expansão e evolução a todo instante. Então, todos os dias, eu estou no ápice do meu melhor daquele momento. E é isso, um dia por vez, nunca acaba e nunca termina. Porque se a vida é eterna, não existe morte. Então, não tem por que eu ficar me preocupando com a morte. E se a vida é eterna, todos os dias nós temos a rica oportunidade, seja neste plano terreno ou em outro plano, de evoluirmos e expandirmos. E nunca acaba, nunca termina. Doutor Armin, fazia tempo que eu não fazia um podcast que eu gostaria de ficar horas e horas aí conversando. Uma hora é pouco. Com certeza. Infelizmente está chegando no fim, mas comecei agradecendo e vou terminar agradecendo que, assim... Eu que agradeço. Foi um privilégio de Deus eu ter esse tempo com você na Polícia Militar e é uma honra você sair lá de São Paulo, vir em Ribeirão Preto e a gente conseguir gravar esse podcast. O Dr. Costa já estava ansioso também, porque eu contava muitas coisas de você, o tanto que você me ajudou, me evoluiu fisicamente, espiritualmente. Fisicamente, eu vou até contar uma rapidinho, tem mais um minutinho aí. Teve uma vez, Dr. Costa, que nós estávamos no Parque Ibirapuera, fazendo atividade física e caiu uma ocorrência de gravidade. E aí ele virou e falou assim...
nós temos 2 minutos para chegar na companhia. Ele saiu correndo que nem um maluco. O outro cara, soldado Tiago Domingos. Verdade, Ó, verdade. abraço também. Saiu correndo que nem um maluco, que os dois corriam. E quem que tava com rádio? Eu, rádio, Verdade. ele tava armado. E tentando acompanhar. Você acha que eu ia acompanhar o cara? Conclusão, os dois chegaram, já tava até fardado. Quando eu cheguei bufando, tinha que entrar na viatura, se arrumar, né? Colocar a farda, entrar na viatura e ainda ir pra ocorrência. Então, foram muitos momentos de muita diversão, Verdade. de muita evolução. E eu tenho o prazer de estar aqui à frente de você hoje e quero te parabenizar mais uma vez por todo esse trabalho que você... seu Instagram é inspirador. Realmente a gente... olha aqui, cara, não tem como você não querer fazer atividade física, melhorar, ir pra cima. Então, te agradeço demais, meu irmão. Eu que fico honrado, né, com a oportunidade que vocês me concederam, de verdade, de alma, né? E eu digo, como você bem falou, todos os dias foram divertidos. Os dias mais ameno, os dias mais exigidos, e assim que nós, né, devemos encarar os desafios. Viver encarar os desafios, tomar decisões, e ainda que sejam difíceis, não tem que ser pesados. O nosso maior desafio nesta vida é sutilizar aquilo que é denso, porque este plano terreno é denso. E talvez o nosso maior desafio não é tornar ele mais denso, é sutilizar, deixar mais leve aquilo que se apresenta como denso em nossas vidas. E todo dia que seja mais denso, para que nós possamos nos exercitar cada vez mais, né, a habilidade de sutilizar tudo aquilo que se apresentar para nós. Então, parabéns, Dr. Costa. Parabéns, não vou falar Dr. Ming, não, que é meu irmão Ming. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe sempre. Estou à disposição, conte comigo. Clímaco, obrigado por ter brindado o nosso podcast com a sua presença aqui. Dr. Roger, muito obrigado também por tê-lo convidado aí. Tenho certeza que todos vocês aí da tela do outro lado foram beneficiados, se deleitaram nesse podcast maravilhoso que a gente gravou aqui. Vocês sabem do nosso compromisso aqui, do Papo de Lei com o Ming Costa, de falar sobre questões jurídicas, sem juridiquês, hoje com um tema motivacional, tanto para policiais militares como advogados. Vocês puderam ver aí que, independente da limitação, da dificuldade, é possível evoluir, é possível crescer e continuar avançando sem limites, sem você se limitar a um espaço, a um tempo, tudo sempre evoluindo em constante crescimento. O Papo de Lei com o Ming Costa fica por aqui. Convido você mais uma vez a nos seguir, deixa seu like, ative o sininho aí e continue nos acompanhando nas redes sociais. E até o próximo Papo de Lei com o Ming Costa. Tchau. Valeu, pessoal.